Então, aqui no exemplo que a gente fez nos vídeos, você tinha dados textuais em uma coluna e outros dados aqui que não eram textuais, mas são dados que dizem respeito ao texto que está ao lado aqui. No Sim, caso, no caso aqui você tem frutas e aqui esses números indicam a quantidade de cada uma das frutas. Beleza. Vamos tentar pensar. Isso daqui é um exemplo muito banal, assim, não tem muita não tem muita aplicação, né, esse exemplo que eu coloquei. É um exemplo mais para a gente trabalhar os conceitos, codificação, etc. Uma coisa um pouco mais realista seria esse outro data frame que eu criei aqui do lado. Ó. Então você tem textos mesmo, né? Então vamos admitir que esses textos, são comentários de algum filme, os usuários que assistiram algum filme estão comentando, cada linha pertence a um usuário, sim. então o primeiro usuário falou que o filme é bom, e essa coluna aqui, que é o sentimento, né? Está dando alguma informação sobre o texto. No caso, está sinalizando que o texto, né, o conteúdo desse texto é positivo. Né? Ou seja, está falando bem sobre o assunto que é o tema da discussão aqui, que é um filme. Então, essa coluna é uma coluna adicional, não é informação textual, mas ela informa sobre o texto, alguma coisa. No caso Sim. aqui é um sentimento, né, o sentimento. Que pode ser, aqui no caso eu coloquei duas possibilidades, né? Pode ser positivo ou quando a pessoa não gosta do filme e fala alguma coisa negativa, né? Então que nem aqui, ó, não gostei, então isso aqui é negativo. Entendi. Então, essa aqui seria uma situação mais realista, é uma situação que nós vamos trabalhar, tá certo? Sim. E para para alguns algoritmos, não todos, mas alguns algoritmos, você precisa mostrar essa tabela com esse par. Então você tem o texto, que para o algoritmo vai ser o dado de entrada, e você tem que mostrar para o algoritmo também a saída esperada. Isso daqui você vai mostrar para ele dizendo, dizendo assim, né? Olha, algoritmo, eu espero que você, quando você vê uma frase desse tipo, você sinalize como positivo. E você tem que mostrar muitos exemplos para o algoritmo. Então, você tem que mostrar um outro exemplo. Olha, quando você vê uma frase desse tipo, você tem que sinalizar que é negativo. Então, nota que um algoritmo, ele trabalha, é como se fosse uma função. Ou seja, o que é uma função? Uma função precisa ter um dado de entrada, que no caso aqui é um texto, e o algoritmo tem que processar e retornar uma saída, que é o sentimento, certo? Isso que é o que o algoritmo vai fazer. O algoritmo é uma função que você entra com um dado de entrada, no nosso caso, dados textuais, e ele vai retornar, nesse caso específico, o sentimento. Né? Ou seja, se a frase que ele está analisando é favorável ou não favorável em relação a um determinado assunto. No caso aqui, a um filme em específico. Certo. Quando você tem isso daqui, esse par, né, ou seja, você vai mostrar para o algoritmo um par, que é um dado de entrada, e a respectiva saída esperada, quando você tem esse par, entrada e saída, você fala que está trabalhando em um regime supervisionado. Ou seja, esses dados que tem aqui são supervisionados. Essa palavra supervisionado
ela tem a ver com, no sentido de ser um professor. Esses dados, essa tabela aqui, esse data frame, vai ser um professor para o algoritmo, em que ele vai ter que utilizar essa tabela para aprender a classificar textos que depois ele nunca viu antes, como positivos e negativos. Então, essa tabela vai trabalhar como um professor. E aí o termo técnico para isso é que o algoritmo é um algoritmo que trabalha num regime supervisionado, ou seja, você tem que mostrar a entrada para ele e a saída desejada, tá certo? O que você quer que o algoritmo retorne. Bom, aqui tem um outro exemplo. Um exemplo um pouco diferente. Aqui nós temos textos. Se a gente ler aqui os textos, a gente vai descobrir já o conteúdo dos textos. Ó. Então, aqui, o primeiro texto fala assim, ó, devemos privatizar todas as estatais. O outro texto aqui de baixo, ó, todas as empresas devem ser do Estado. E aqui, por último, deve-se privatizar estatais, exceto os serviços estratégicos. Bom, o que dá para notar, né, pelo conteúdo aqui dos textos, que você tem alguém, pode ser um partido político ou uma personalidade, isso não importa, mas você tem textos que estão sinalizando uma posição política em relação a um determinado assunto. No caso aqui, privatizar empresas estatais. Então, você pode construir aqui uma tabela também supervisionada, porque você tem um dado de entrada, que é o texto, e uma saída. Só que agora a saída não é mais um sentimento, é um número. E esse número é uma espécie de um ranking, né, uma escala. Aqui eu escrevi em inglês, scale, uma pontuação. Essa pontuação, para a gente entender, ela funciona da seguinte forma. Você pode criar uma escala de 0 a 5, onde 5 é uma posição mais à direita possível, tá certo? Uma posição uma compreensão do funcionamento do Estado ligada mais a partidos políticos de direita. Então, quando você tem esse extremo, você coloca como 5 aquele texto. Quando você tem um texto como esse aqui, ó, todas as empresas devem ser do Estado. Então, essa aqui é uma posição política que está à esquerda. Então, é o outro extremo da escala, que é o 0. Então, coloquei como 0 essa frase aqui. E tem essa outra frase aqui, de baixo, que é uma frase que ele fala, deve-se privatizar estatais, exceto os serviços estratégicos. Ou seja, é um meio termo, vamos dizer, né? Então, eu pontuei como 3 aqui. Essa pontuação, quem tem que fazer é a pessoa que vai operar o algoritmo, tá certo? Isso depende da posição também, da visão política da pessoa também, tá? Então, é uma coisa que tem relativizada, né? Por exemplo, alguma outra pessoa poderia dar uma outra pontuação aqui, né? Eu dei essa pontuação, mas uma outra pessoa com um viés diferente do meu, uma experiência em ciências sociais, em política, poderia dar outras notas aqui, né, para esses textos. Tá? Entendi. E isso daqui, então, aí, agora voltando lá para o nosso tutorial. Esse é aquelas colunas ali adicionais, né? Você tem o texto e tem uma coluna adicional, informações a respeito do texto. Aquelas colunas é exatamente o que ele está chamando aqui de Document Level Variables, né?
variáveis, você pode chamar de variáveis categóricas ou variáveis. As colunas adicionais são variáveis, tá certo? A gente pode chamar de variáveis. São variáveis do texto. Então, são informações a respeito do texto. Então, aquelas colunas adicionais são esse Document Level Variables, tá certo? Então, quando você pode ter essas duas coisas juntas, né? Você pode ter o texto mais colunas adicionais que vão dar informação sobre o texto. Em geral, quando você tem colunas adicionais, em geral, essas colunas servem como dados. Quando você tem esse par, né, o par, você tem o que a gente chama de dado supervisionado. E aí você vai trabalhar num regime de aprendizado supervisionado, né? Ou seja, o algoritmo de machine learning ou o algoritmo estatístico vai tentar aprender de acordo com esse par, né? Entrada, que é o texto, e saída, que é essa parte aqui, que é o Document Level Variables. Tá certo? Certo. Então, isso daqui é a apresentação conceitual. E aí, nos próximos vídeos, eu vou começar a explicar o que é o corpus. Nós vamos precisar instalar primeiro o Quantida na nossa máquina. É simples. Você faz isso, você pode fazer isso através do RStudio. E aí a gente vai instalar o corpus, vamos instalar o Quantida, né? Vamos instalar o pacote Quantida e no pacote Quantida tem essas funções aqui que chamam corpus, tokens e essa daqui que nos vai interessar agora mais nesse começo do curso vai nos interessar esse DFM aqui. Tá? Ok. Então é isso por enquanto, tá? Aí a gente discute as outras coisas nos próximos vídeos.